começar a desinflamar um corpo após anos de maus hábitos? Então, vamos lá para as coisas práticas, né? Uma das coisas que é respeitar o ritmo da natureza, que é o tempo de restrição sem comer, que é o Time Restricting Feeding. 12 horas sem comer é bastante bom, já ajuda muito, muito, que é descansar, silenciar os ruídos inflamatórios. Tipo, 8 da noite a 8 da manhã. Isso é o mínimo. Consigo 16? Maravilhoso, se você não é um magricelo desnutrido, que está perdendo músculo, enfim, olhando essa natureza humana da sobrecarga inflamatória. Ter esses alimentos anti-inflamatórios, os chás, né? A cúrcuma, que é o açafrão, a apigenina, tem uma série de alimentos que se comunicam. Mas para desinflamar mesmo, comer menos, ter uma alimentação preferencialmente baseada em plantas e vegetais, menos ultraprocessados, sem gorduras inflamatórias, frituras, essa coisa pesada do superaquecimento, né, do carboidrato, a gente chama isso de caramelização ou glicação. Quando você faz um bife à milanesa ou um pastel, crocante, né, que o pessoal adora. Que tudo parece uma delícia, crocante, mas extremamente salgado, extremamente doce, extremamente palatável. Exatamente. E agora o tal do morango do amor, minha filha? O que é aquilo, minha filha? O que é aquilo? A gente já se dava mal. A gente já se dava mal com a maçã do amor. Agora aquilo ali vão comer mais, porque ele é menor. Você sabe que a molécula do morango, que é a fisetina, né? Ela está ali nas pesquisas, existe um consórcio de moléculas que estão sendo convocadas para conduzir esse modelo de longevidade. Então, quercetina, o morango tá lá. Fisetina do morango, quercetina da maçã, inulina do... Não, mas não é da do alcachofra, amor. Não é o do porque amor. Porque do amor tira totalmente. Que é o que eu falo, vai usar espinafre. Creme de espinafre, não. É o espinafre. Espinafre. O brócolis é o brócolis. É o brócolis, né? Não é couve-flor à milanesa. E aquela coisa que as pessoas falam assim, eu vejo muito. Não, mas isso aí eu boto naquela panela. Aquilo é criminoso. Que é o air fry, que todo não, mas não tem gordura. Não tem gordura, tem o superaquecimento. Você sabe que eu ganhei uma, nunca usei, eu não sei nem ligar. Aí a pessoa fala, como você não usa? Nunca quis. Não, também não. Ela tá virgem. Pois é. Tem uns 8 anos. É. Eu vou dar. Porque as pessoas falam, eu não acredito que você não fez. É muito fácil. Eu falei, isso não pode ser saudável. Tudo que hiperaquece. É o hiperaquecimento. Né? Esse hiperaquecimento, micro-ondas, tem uma série de artigos que já saíram. Mas voltando para esse desinflamar, né? Chá verde, jejum, as fibras, as mesmas sementinhas que a gente falou. Mas essas sementinhas num iogurte, num suquinho? Sim, né? Um berry com essas sementes. Mas realmente, assim, o jejum é imbatível como técnica de redução de inflamação, porque você conversa com a calmaria do sistema. Entendi. Você põe todo mundo para descansar. Você dá tempo para se reorganizar. De células zumbi, né? Zumbi cells, que ficam lá atrapalhando as outras. Elas não morrem, não fazem apoptose, não desistem da existência. Mas também não viram câncer. Não é que vão sair ali multiplicando, mas atrapalham os órgãos. A função das outras. Olha, você era um fígado, agora você é um fígado fibrosado. Então, elas deterioram o sistema. Entendi. São bagunceiras. Aí, assim, a gente tenta transformar essas zumbis em bailarinas. Então, quando a gente coloca... vamos colocar um chá de camomila? Vamos pingar própolis? Uau! Vamos proporcionar ômega 3, ômega 6, porque a nossa dieta é cheia de óleo, gordura saturada. Então, assim, essas gorduras hidrogenadas, na frigideira, superaquecido. Esse barulho não escutem. Né? Entendi. Slow food, porque né? Se você pudesse... Cozimento brando. Se você pudesse falar, ouvir suas células, estariam, pelo amor de Deus, não. Ressentidas. Mas tudo é muito gostosinho. Sim, então, assim, nossa, ontem eu estava numa festa, assim, tinham vários amigos, tal, do meu irmão, porque foi aniversário dele. Não vou em você porque falam que você é castradora. Eu falei, Não, eu não sou castradora. Eu testemunhei você comendo uma jujubinha e falando, vai fazer bem essa... É uma experiência, uma experiência de prazer, é um mimo, né, para
meu hipotálamo saudoso dessa coisa do meu passado. Entendi. Tá tudo certo. Né? Comia jujuba aqui com a minha amiga. É verdade, né? verdade. E eu sempre amei jujuba. Então, é uma experiência afetiva minha. Exatamente. Você me recebeu com uma experiência afetiva. De criança, exatamente. Tinha o delicado, mas o delicado... Você lembra do delicado? Lembro. Eu falei, no delicado tem muito açúcar. Eu né? fui. Demais, assim. Eu fui do lançamento de tudo isso, né? Eu Nós, sou né? 1961. Delicado. Então, tinha bala soft, Bamba, tinha coisa. Lolo, tudo. Isso tudo. mesmo. Tudo. Prestígio. Prestígio. Isso. Então, assim, não comer nada disso que a gente está falando, dessa saudade, né, desses alimentos ultraprocessados, diminuir essa coisa, né, que faz o barulho fritura, do superaquecido. Os crocantes, super crocantes. E aí trabalhar com as fibras, os vegetais, os chás. Chá desinflama muito. Água em jejum é muito bom. Né? Você trabalha bem esse sistema de eliminação. Então, pensando que a gente tem que baixar o som das células zumbis, né? Diminuindo a deteriorização dos nossos órgãos através de um tempo sem comer. Essa coisa come. Não dá tempo, gente. A bicharada fica louca. Fica. Né? Não tem um descanso. Não tem descanso. Elas precisam dormir também. As bactérias precisam. Dormir. A gente tem que botar elas para dormir. Eu ponho elas para dormir. Tem chazinho, tem tudo. Que legal. E tem uma coisa que é legal, que a gente não usa mais, né? Que é a percepção olfativa. Então, o aroma. Então, tem aromaterapia, tem os óleos essenciais, porque a gente não está muito na natureza. Estamos aqui nós duas sem natureza. Então, o olfato que a gente perdeu muito como ser humano, não temos focinho. Então, Mas é bom. Por exemplo, esse chá, ele me sequestra. Isso. Pelo cheiro. Quando ele chega aqui, eu brinco, eu falo, olha, faz que nem vinho. Primeiro, sabe? Cheira, depois degusta, depois... Porque entra, né, pelas vias, né, de percepção. Você dá uma sinalização natural, né? De pertencimento à natureza. E a experiência, né? Isso mesmo. Próxima, Rô. Que exames não podem faltar em um check-up preventivo? Nossa, olha só, são muitos. Mas eu já sei até quem fez essa pergunta, mas vamos. Claro que a pesquisa, né, de coisas inflamatórias, então proteína C reativa, homocisteína, fibrinogênio, aí eu estou olhando inflamação. Nível dos nutrientes que compõem essa rede da homocisteína, B12, ácido fólico. E aí a tal da história da insulina, que é o índice Roma, que é o nível de insulina de jejum com a glicemia que compõe, como que as células estão recebendo essa mensagem da insulina. Tem resistência à insulina? Ok, o índice Roma está acima de 2,5. E aí tem os colesteróis e agora apareceu, de fato, o valor da ApoA, ApoB. ApoA, ApoB. Que são colesteróis, partículas de colesterol de proteção ou de agressão. Em geral, né, a ApoA tem que estar quase 2 vezes a ApoB. Então, aqui a gente está falando protege de a ApoA. Isso. A ApoB desprotege. É uma chata ali. Uma chata, tá. É uma zumbi. É uma zumbi. Tá ali. Então, falamos de inflamação, insulina, temos que olhar a parte renal e hepática, TGO, TGP, gama-GT, ureia, creatinina. Eu gosto muito de ler vitamina D, cálcio iônico, fósforo, paratormônio e magnésio. Mas aí você vê que, assim, está aumentando minha lista. E o nível dos hormônios, hormônio tireoidiano, né, TSH lá de cima da hipófise com os hormônios que trafegam informando as células sobre a velocidade do corpo, a velocidade metabólica, nível hormonal para as mulheres e para os homens, que são os esteroides sexuais, com o componente lá do comando cerebral, gonadotrofinas, LH, FSH. O hormônio de crescimento, que é interessante nas faixas etárias em que você tem que ter ele alto, que é na fase de desenvolvimento, infância e adolescência, IGF-1 e IGF-BP3 são dois parceiros nessa trajetória, porque compõem a receptividade e o transporte. Então, já falamos muito de hormônios,
rim, fígado. Que na realidade é um exame de sangue básico. É um básico. Eu acho que é básico, porque tem gente que fala assim, doutora, eu fiz exame de sangue, aí eu vou ver hemograma. Só de potássio. Não, hemograma completo. Eu falei, minha querida, só dá para saber aqui se você tem anemia ou não tem, não dá mais nem para dizer que tipo de anemia tem. E existe uma coisa que é o índice de saúde. Existe, esse exame está normal, mas ele não compõe, né, assim, ele não integra bem no... tô com vitamina D de 28, mas meu paratormônio, que tinha que estar em 45, está 80. Eu tenho que olhar como é que está... Qual é a comunicação desse sistema de saúde óssea e arterial? Porque o cálcio que não vai para o osso, ele pode ir para a artéria, ele pode virar cálculo renal. Então, os hormônios não falam sozinhos. Não basta ter uma proteína, uma vitamina D dentro do normal se o teu paratormônio está estourado. É um normal para você? É o seu nível ideal? Falamos dos testes genéticos, mas qual é a qualidade de receptor, qual é a qualidade de transporte? Esses exames se tornam complexos. Mas é claro que... Vai depender da pessoa, né? Aí tem um hemograma que fala de infecções, de anemia, de nível de ferro, ferritina como marcador inflamatório. É a ferritina, sempre pedi, é verdade. Então, são vários cochichos ali da matéria. Eu falo que os exames são fofoqueiros. São, que nem as bactérias e as células. São fofoqueiros. Na realidade, os exames bem pedidos e bem interpretados detectam esse som que essas células... O que elas falam? Na realidade, a gente está ali só ouvindo... Falam de glicação, falam de inflamação, falam de lentidão metabólica, falam de envelhecimento, de risco de câncer. Risco cardíaco. Tem uma conversa ali, né? Tem a LPAzinha de risco cardíaco, que ninguém dava bola, agora todo mundo quer saber dela. Exatamente. E o que é importante, a gente não olhar isso como tendência, mas olhar como base de dados para você olhar o seu index score de saúde. Aquilo que você tem de patrimônio de saúde. E à medida que você olha o exame longitudinal, você sabe as variáveis que estão saindo do controle. Exato. Ou as que você está conseguindo temperar. Exatamente. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.